Eu selecionei alguns exercícios aqui para a gente fazer hoje, certo? De tópicos que a gente já viu, certo? Então, nessa aula assim que a gente vai fazer algumas questões. Eu vou começar por essa questão aqui, tá? Vocês estão vendo aí. Então, responda, item A. Quantos são os números de 5 algarismos, tais que o produto de seus dígitos é 6, certo? Então, vamos lá. Vamos começar por esse item A aí, tá? Então, são números de 5 algarismos. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 algarismos, né? Digamos aqui A, B, C, D, E, tá? A, B, C, D, E. Aí, o que que tem que acontecer? O produto desses 5 dígitos tem que ser igual a 6, né? Então, A vezes B vezes C, né? Vezes D vezes E, isso aqui tem que ser igual a 6. O que que a gente sabe? Nós sabemos que A, B, C, D, E são dígitos, né? Então, eles só podem ir de 0 a 9. E o A tem que ser diferente de 0, né? Porque eu não posso ter aqui um número de 4 dígitos, né? Se o A for 0, certo? Mas nenhum deles vai poder ser 0, na verdade, né? Porque se algum deles aqui for 0, o produto não vai dar 6, obviamente, né? Então, nenhum deles pode ser 0. Então, só vão poder ir de 1 até 9. Mas aí, o que que acontece? Pensa no produto 6. O 6, se você pensar bem, ele é 2 vezes 3. Então, dentro dessas casas aqui, um desses dígitos aqui tem que ser o 2 e o outro tem que ser o 3. Aí, o que que a gente faz? Digamos que o 2 é aqui, no começo. Aí você salta uma casinha. Digamos que esse aqui é o 3. O que que eu tenho que fazer? O produto desses camaradas tudinho tem que ser 6. Então, só me resta uma opção. Qual a opção? Completar o resto tudo com 1, né? Completar tudo com 1. Então, veja, 2 vezes 1 vezes 3 vezes 1 vezes 1, esse produto desses 6 dígitos aqui, desses 5 dígitos, vai dar 6, né? Outra maneira, outra coisa que pode acontecer isso aqui. Eu posso ter um aqui, 2 aqui, o 3 aqui e 1 no final. Esse número aqui, 11.231, ele verifica a propriedade aqui do enunciado? Verifica, né? Porque se eu fizer o produto dos dígitos aqui, dá 6. Então, eu estou diante aqui de um problema, que é contar quantos desses números aqui existem, né? Então, esse é um problema de permutação, claro, porque é mudar as coisas de posição. Mas, além de ser um problema de permutação, ele vai ser um problema de permutação com repetição. Por que com repetição? Ora, porque... Porque repete um. Isso, nós temos 3 dígitos Sim, iguais a 1 senhor. aqui, sempre, Sim, né? senhor. É isso aí. Então, o que que vai acontecer? Graças a Deus consegui acertar uma, né? Pra hoje. Pelo menos Não, pra mas é hoje, assim né? mesmo. É Vamos a... ver se, vamos ver se na segunda dá certo. Vamos lá. Então, vamos contar o total. Permutação de 1, 2, 3, 4, 5 dígitos, sendo que eu tenho 3 algarismos iguais a 1, né? Um algarismo 2 e um algarismo 3. Pronto, basicamente é isso aqui. Isso aqui vai me fornecer a quantidade de números do item A. Como é que a gente calcula isso aqui? Então, isso aqui vai ficar o seguinte. Isso aqui é 5 fatorial sobre 3 fatorial. E aí eu já tinha falado na aula passada que não precisa a gente ficar colocando um fatorial aqui, né? Porque um fatorial é 1, né? Que é neutro na multiplicação. Então, basta a gente fazer essa continha aqui. E aí você pode decrescer o 5 fatorial até o 3, parar aqui no 3 fatorial, né? E aqui embaixo você repete o 3 fatorial. E aí o que que a gente faz? A gente cancela 3, 2, 1, que é 3 fatorial, com 3, 2, 1 aqui, que é 3 fatorial, né? Aí o que sobra é 5 vezes 4. Então, 5 vezes 4, 20. Então, existem 20 números no sistema decimal, né? 20 números de 5 algarismos. Parece que o produto desses dígitos é igual a 6, certo? Então, isso aí responde o item A, tranquilo? Professor, Diga aí. você pode repetir só a parte da permutação? A parte da permutação, essa parte aqui? Isso. Ok.
Então, o que é que acontece? A gente verificou o quê? Que para que o produto dos dígitos seja 6, eu tenho que ter sempre um dígito 2, um dígito 3 e 3 dígitos 1, né? Tem que completar aqui com 1. Em qualquer ordem, né? Em qualquer ordem que eles aparecerem. Por exemplo, se tiver aqui 2, 1, 1, 1, 3, esse número 21.113, ele satisfaz, né, a propriedade. Se eu pegar os 5 dígitos dele e multiplicar, vai dar 6. Então, o que acontece? Para contar a quantidade, porque aqui eu só exibi 3. Eu vi aqui no final que tem 20 números, né? Aqui eu só exibi 3 desses 20 números. Então, para contar o total, o que eu faço? Eu vou lidar com a permutação, com repetição, de quantos caracteres? 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 caracteres. Entre esses caracteres, tem 3 iguais, que são os 3 uns aqui, ó. Então, esses 3 uns aqui são iguais. Então, por isso, o 3 aqui em cima. Esse 1 aqui é referente ao 1 dígito 2. E esse outro 1 aqui é referente ao dígito 3, tá? Então, vai ficar P5311. O 5 é o total de caracteres, sempre fica aqui embaixo, tá? A notação é essa. Nota que essa soma dos 3 aqui de cima vai dar 5, né? Ó, 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5, tá? Então, vai ficar o quê? Então, aplica a definição da permutação. Vai ficar 5 fatorial, né? O fatorial do 5. Aqui embaixo ficaria o fatorial do 3, o fatorial do 1 e o fatorial do outro 1 que está aqui. O que acontece? Por que eu não coloquei? Porque um fatorial é 1. Aí, ele não vai fazer influência aqui no resultado da conta. Então, basta calcular 5 fatorial sobre 3 fatorial. Como é que a gente calcula? Decresce, né? Lembrando 5 fatorial, 5, 4, 3, 2, 1. 3 fatorial, 3, 2, 1. Mas não precisa ir até 1 aqui e aqui. Eu basta ir aqui até o 3 fatorial, porque eu vou cancelar com esse 3 fatorial de baixo. Aí fica só 5 vezes 4, né? O fatorial morreu. 5 vezes 4, 20, certo? A outra maneira, né? Vocês já sabem qual é. É de fazer o seguinte, né? Eu tenho 5 fatorial sobre 3 fatorial, o que eu posso fazer? Como os números são pequenos, eu posso fazer 5, 4, 3, 2, 1, sobre 3, 2, 1, que é o 3 fatorial. Aí vai acontecer no mesmo, ó. 1 vai cancelar com 1, 2 vai cancelar com 2, 3 vai cancelar com 3, vai sobrar 5 vezes 4, da mesma forma aqui, tá? Então, o resultado vai dar 20, ok? Certo? Professor, tanto faz a ordem que eu botar, se eu botar o 3 em cima e o 5 embaixo, vai dar a mesma coisa? Não. Aí tem que ser o total de caracteres sempre é aqui. Aqui. E aqui ele vai para cima, sempre inverter, é só lembrar isso, tá? Porque tu vai fazer uma divisão, é só pensar um pouquinho. Se tu botar o menor em cima, quando for dividir vai dar quebrado, vai dar fracionário, né? Eu posso dizer que tem 20 números, não existe um meio número, né? Meio número, que diabo é meio número? Não existe, né? Certo? Então, é sempre assim, ok? Da forma que tá aí. Respondi? Tranquilo? Sim, obrigada. Vamos para o item B agora. Vamos lá. Aí no B é um pouco diferente, porque vai ter mais casos. Vamos lá. Quantos são os números de 6 algarismos, tais que o produto de seus dígitos vale 8? Agora o produto vale 8. E são números de 6 algarismos. Então, vamos fazer aqui. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos, né? E o produto dos dígitos tem que ser igual a 8. Eu vou escrever aqui. Produto dos dígitos tem que ser igual a 8. Vamos pensar nesse cara aqui, no 8. De que formas eu consigo o 8? Eu posso conseguir o 8 assim. O 8 é 2 vezes 4. Aí eu posso botar aqui, por exemplo, eu posso botar um 2 aqui, posso botar um 4 aqui no final, e o que eu faço para o produto ser 8? Simples, eu completo com 1. Então, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Isso aqui é um caso. Mas a gente pode pensar em outro caso que pode acontecer. Por quê? Porque o 8, tá de outra cor aqui, pá. O 8, ele também pode ser escrito assim, 2 vezes 2 vezes 2, né? Isso aqui pode acontecer. Então, eu posso ter um caso diferente desse aí, que aconteça uma coisa assim. O produto continua igual a 8, o produto dos dígitos. Só que os dígitos que são exibidos, eles vão ser um pouco diferentes. Vai ter 3 2 agora. Então, posso botar um 2 aqui, posso botar um 2 aqui assim e aqui, por exemplo. Como o produto de 2 vezes 2 vezes 2 já é 8, o que eu tenho que fazer agora?
completar com 1. Então, posso botar um aqui, um aqui, um aqui. Percebe a diferença entre esses dois exemplos? Nesse exemplo aqui, eu tenho 4 dígitos 1, um dígito 2 e um dígito 4. Nesse exemplo que eu acabei de montar aqui embaixo, eu tenho 3 dígitos 2 e 3 dígitos 1, né? Não precisou botar o 4, né? O produto aqui dá 8. E pode acontecer um terceiro caso, né? Qual é o terceiro caso? Alguém sabe dizer qual é? O terceiro caso. Pode acontecer. Quem souber... 2 mais 2 mais 2 mais 2. Não, diga assim, os dígitos. O que pode acontecer aqui? Outra opção para esses dígitos. Aqui são diferentes. Se eu colocasse um 8 e o resto de dígitos 1, daria certo? Exatamente. É isso aí, certo? É isso aí. Você pode ter só um 8, digamos aqui, né? E aqui você pode ter esses dígitos aqui tudo igual a 1. Isso aqui igual a 1, 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 tá? Então, no item B, ele é um pouco mais, ele precisa ser um pouco mais elaborado o pensamento do que o item A. No item A só tinha um caso, né? O produto era 6, então só tem como, se 6 for 2 vezes 3, você completar com 1. Não tem outra opção, né? Não tem outra opção, né? Dígitos de 1 a 9, para o produto ser 6, só tem o dígito 2 e o 3, você tem que completar com 1. Aqui não, que é um pouco diferente, porque o produto dos dígitos é 8. Então, nós temos que pensar esses 3 casos aqui que podem acontecer, tá? Então, eu vou pensar o total desse primeiro caso, vou pensar no total que dá no segundo caso, e vou pensar o total nesse terceiro caso aqui. Esse terceiro caso é mais fácil, né? Porque dá para você contar nos dedos. É só o 8 mudando de posição. Então, o 8 pode estar nesta posição, nessa, 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 nessa ou nessa. Então, são quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O terceiro caso vai dar 6 números. Mas eu vou confirmar isso usando permutação também, para vocês verem. Porque é nítido, né? É só trocar o 8 de posição. O 8 fica aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou no final. Então, dá 6 números, né? Então, vamos lá, certo? Então, temos 3 casos para avaliar e as quantidades de cada caso vão ser diferentes. Vamos para o primeiro caso. No primeiro caso, como é que a gente conta o total? Tem que fazer a permutação de quantos caracteres no total? 6 caracteres, né? 6 dígitos. Desses 6 dígitos aqui, quantos são repetidos? 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter 4 uns. Eu vou ter um dígito 2. E eu vou ter um dígito 4 aqui. Pronto. Perceba, ó, 4 mais 1, 5, mais 1, 6. Pronto. Isso é o quê? 6 fatorial sobre 4 fatorial. Não precisa colocar os 1, eles não vão fazer diferença, né? Ah, professor, se fosse 4, 2, 1, aí eu precisava botar o 4 fatorial e o 2 fatorial, né? 4, 2, 0 no caso, né? Teria que ser 4, 2, 0 para a soma da 6. Tá? Vamos lá, decresce. 6... 5, 4 fatorial. Vou parar aqui. Por que eu vou parar aqui? Porque embaixo é 4 fatorial também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar isso aqui, ó. Aí vai ficar 6 vezes 5, 30. Então, no primeiro caso, só no primeiro caso eu tenho 30 números, nesse aqui, em que apresenta um dígito 2, um dígito 4 e 4 dígitos iguais a 1. Agora eu vou ter que contar o segundo caso. Como é que eu conto o segundo caso? Olha aqui o segundo caso. O que aconteceu no segundo caso? 3 dígitos 2, 3 dígitos 1, né? Então, como é que vai ficar isso aí? Permutação de 6, 3 e 3. 3 dígitos 2, 3 dígitos 1. 3 mais 3, 6. Ó. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 6 fatorial sobre fatorial desse 3 aqui, vezes o fatorial desse 3 aqui, né? Você tem que colocar os dois, né? Só um é que não precisa colocar. Como é que vai ficar isso aqui? Vamos lá, vamos decrescer até o 3 fatorial, vamos lá. Então, vai ficar 6, 5, 4, 3 fatorial. Parou aqui. Sobre. Esse 3 fatorial aqui, como eu só vou conseguir cancelar um com um, eu vou ter que desenvolver um deles. Então, eu vou desenvolver este 3 fatorial aqui. O que é o 3 fatorial? É 3
vezes 2, vezes 1, né? Vezes este 3 fatorial aqui é que eu vou repetir, né? Por que que eu vou repetir? Porque agora eu vou cancelar esse 3 fatorial com esse, né? Aí o que é que me sobra? Perceba o seguinte, 3 vezes 2 vezes 1 é 6, né? Então, eu posso cortar 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, eu posso cortar com esse 6 aqui, ó, tá? Então, vai ficar o seguinte, vai ficar 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Então, no segundo caso, eu já tenho mais 20 números, né? E no terceiro, só para a gente confirmar, eu sei que dá para contar na mão, como eu falei, mas só para a gente ver, ó, como é que fica utilizando permutação. Permutação de quê? Eu tenho 6 caracteres, só que eu tenho 5 dígitos iguais a 1, né? 5 dígitos 1 aqui. Então, 5. E eu tenho um dígito 8. Pronto, ó. Como é que vai ficar isso aqui? 6 fatorial sobre 5 fatorial, 1 fatorial não precisa. O que vai acontecer aqui? Tudo decrescer. O próximo, quando tudo decrescer, já é o 5 fatorial. Né? Não precisa você fazer assim, ó. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você está só escrevendo demais se você for fazer assim. Ó, aqui você está 5, 4, 3, 2, 1. Isso aqui, daqui para cá é o 5 fatorial. Ele vai acabar sendo cancelado aqui, ó. 5 com 5, 4 com 4, 3 com 3, 2 com 2 e 1 com 1. Então, no lugar de fazer assim, eu posso parar no 5 fatorial e cancelar com o de baixo, certo? Então, isso aqui dá quantos números? Do jeito que eu falei, ó, 6. Porque basta você olhar o 8 mudando de posição. O 1 mudando de posição com 1, como a gente vê, você não distingue, né? 1 é igual a 1, se isso aqui muda de posição, você não vai distinguir nada, nenhuma diferença aí. É o mesmo número, né? Seria o mesmo número. Certo? Professor, Diga aí. no segundo caso, para mim não me perder tanto, eu podia ter feito outra continha de divisão, repetindo 3 vezes 2 vezes 1, e multiplicar para dar 6, e aí ficar 6 vezes 5 vezes 4 sobre 6. Aí eu cortava. Sim, sim, sim. Você quer fazer assim, né? 6 fatorial sobre 3 fatorial, 3 fatorial. Aí você faria 6, 5, 4, 3 fatorial, parou aqui. Aí esse aqui você faz 3, 2, 1. E aqui 3 fatorial. Aí você faria assim, né? Cortaria o 3 fatorial por 3 fatorial. E aí, no lugar de cancelar do jeito que eu fiz, você faria isso aqui, essa multiplicação. É isso que você está dizendo? 3 vezes 2 vezes 1 é 6? Certo. Pode. E agora? E agora eu cancelo os 6 e multiplico 5 vezes 4. É a mesma coisa. Não, eu sei que era só para... Só que aqui eu não escrevi 6 embaixo, viu? Ó, 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Aí eu cortei logo. Mas, tá? Pois é, porque eu me complicaria mais na frente quando fosse revertido. O que a gente sempre diz, né? A melhor solução é aquela que você sabe fazer. Você sabe fazer assim, é melhor para você, então você faz. Tá? É cada um, né? Certo? Você faz, sem problema nenhum, não, tá correto também. Então, qual é a resposta do item B? Então, a resposta é a soma desses 3 casos. Então, a resposta, né? A quantidade de números de 6 algarismos no sistema decimal, tá escrito que o produto de seus dígitos é 8, vai ser 30 mais 20 mais 6. 30 mais 20 é 50, mais 6, 56. Certo? Então, uma questão interessante, né? Você vê a questão dos padrões e tal. Certo? Vamos lá, vamos para outra aqui, né? Tem que passar muito rápido. Aqui, deixei um mundo de espaço aqui, mas nem precisou. Vamos nessa 2 aqui. Quantas são as soluções inteiras não negativas da equação A mais B mais C mais D igual a 10? Então, a gente discutiu bastante esse tipo de situação aqui na aula passada, né? Você tem uma equação que achar as soluções inteiras não negativas. Então, só te interessa do 0 para frente, né? Tem que ser números inteiros. Então, a equação que eu tenho é o seguinte. A mais B mais C mais D, isso aqui é igual a 10. Então, uma provável solução dessa equação seria, por exemplo, 2,3, 1 e 4. Por que que isso é uma solução? Porque se eu pegar 2 mais 3, mais 1, mais 4, pessoal, isso aqui dá 10, né? Dá 5 mais 5 dá 10.
Então, essa é uma solução. Eu encaro esse primeiro elemento aqui como A, esse segundo aqui para mim vai ser o B, esse terceiro aqui vai ser o C, e esse aqui vai ser o D. Então, o que eu estou fazendo aqui é partindo o 10 em 4 partes inteiras. A primeira parte é 2, a segunda parte é 3, a terceira parte é 1 e a quarta parte é 4. Mas eu posso ter uma coisa diferente. Eu posso ter, tipo assim, 5, 0, 0 e 5. Essa soma aqui, ó, também vai dar 10, né? Ó, 5 mais 0, mais 0, mais 5. Isso aqui também dá 10. Então, a primeira parte aqui é 5, a segunda parte não tem nada, a terceira parte é 0 e a quarta parte é 5. E o que é que a gente viu, né? A gente viu que para cada solução dessa, a gente consegue fazer um esquemazinho, né? Que corresponde a ela. O que que a gente faz aqui no caso do 10? Então, a gente vai ter 10 bolinhas idênticas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu estou separando isso em 4 partes. Como eu vou separar em 4 partes, eu vou precisar de 3 separadores. 1, 2, 3. Um para cada mais desse aqui. Aí a gente representou esses separadores por barras. Então, o que é o esquema que representa isso aqui? 2, então eu vou ter um separador aqui. 3, eu vou ter um separador bem aqui. E 1 e 4, né? O 1 eu vou ter um separador bem aqui, ó. Então, isso aqui é para delimitar quem é quem, né? Aqui é o A, que é 2, o B é 3, o C é 1 e o D é 4. Então, esse esquema aqui, ele se refere a essas soluções, somente a ela, né? Somente a ela, isso aqui é importante. Se eu pegar aqui essa solução, aqui, né? O esquema dessa solução aqui, ele já não vai ser o mesmo, vai ser outro, ó. Como é que eu faço o esquema dessa solução 5, 0, 0, 5? Eu faço assim. Então, 10 bolinhas de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Idênticas. 6, 7, 8, 9 e 10. Aí eu vou separar. 4 partes. Então, de novo, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de 3 separadores. O 5, ó. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem que ter um separador bem aqui. Então, a primeira parte é 5. Percebe que a segunda parte e a terceira parte é 0, né? É 0. Então, eu vou precisar colocar o outro separador junto desse aqui e o outro também. Como aí ficou muito perto, o que que eu vou fazer? Essa daqui eu vou representar aqui embaixo, tá? Essa solução aqui, eu vou representar ela aqui embaixo. Então, como é que vai ficar? Vamos lá, fazer isso aqui mais separado. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 5 é a primeira parte. Então, eu separo aqui onde tem o 5 aqui. 5 bolinhas com T eu separo. Bota aqui. Pronto. Né? O que que acontece? O B é 0. Então, a outra barra vai ficar colada nessa. Vai ficar junto aqui. Entre as, o B é 0. Então, vai ter outra barra bem aqui, ó. Entre essas duas barras não tem nada, é 0, ó. Então, 5, 0. Acontece que o C também é 0. Então, vai ter outra barra aqui, ó. Tem outra barra aqui. Tá? E aí eu já delimitei as 3. Então, perceba, ó. Vamos lá. Preste bastante atenção no que eu vou dizer, ó. 5, à esquerda da primeira barra. Entre as duas barras não tem nada, então isso aqui representa o 0. Entre essas duas barras não tem nada, então isso aqui representa o 0. E à direita da última barra você tem o quê? 5. Então isso aqui refere-se a 5, 0, 0, 5. Teria um caso extremo que eu teria o quê? Todas as barras aqui, por exemplo, e as 10 bolas aqui à direita. Seria o caso 0, 0, 0, 10. Ah, professor, se eu tivesse as 3 barras aqui, o que ia acontecer? Ia ser 10, 0, 0, 0. Tá certo? Então, para cada esquema, tem uma solução. E cada esquema desse aqui se refere unicamente a uma das soluções, tá? Então, você contar a quantidade de soluções dessa equação é a mesma coisa que contar a quantidade de esquemas desse aqui. Aí, o que vai acontecer? Como é que eu conto a quantidade de esquemas? Perceba que as barras mudam de posição, mas elas são idênticas entre si. As bolinhas também podem mudar de posição,
mas você não enxerga a mudança porque elas são idênticas. Então, eu estou de novo diante de um problema de permutação com repetição. Então, qual vai ser a resposta? Vai ser o quê? Resposta do problema. Quantas são as soluções dessa equação? Inteiros não negativos. Permutação. Você tem que contar o total de caracteres que está aparecendo aqui. As bolinhas mais os separadores. Então, são 10 bolinhas, que é o número 10, né? Referente ao número 10. E 3 separadores. Um separador para cada mais. Então, eu tenho 13 caracteres no total. 10 bolinhas mais 3 separadores. Aqui eu vou contar as repetições. 10 bolinhas idênticas e os 3 separadores idênticos entre si. Pronto. Feito isso aqui, aplica a definição. Então, aqui vai ficar o 13 fatorial sobre o 10 fatorial, né? Vezes 3 fatorial. 3 aqui ficou horroroso. 3 fatorial. Pronto. Obviamente, eu não vou fazer 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí depois fazer 10, 9, 8. Não vou. Veja, ó. O maior que tem embaixo é o 10. Então, é mais vantajoso eu decrescer o 13 fatorial até o 10 fatorial só. Então, é isso que eu vou fazer. Ó, 13, 12, 11. Quando chegar no 10 fatorial, eu paro. Aí, embaixo, eu repito aqui, 10 fatorial. E o 3 fatorial eu desenvolvo. 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Pronto. Então, aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou cancelar o 10 fatorial com o 10 fatorial. Posso fazer como a colega estava sugerindo, que é escrever 13 vezes 12 vezes 11, sem multiplicar, tá? Não precisa você fazer conta grande, tá? Dividido por 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. No lugar de eu multiplicar e dar um número grandão para dividir por 6, o que eu percebo? Um desses caras aqui é divisível por 6. Então, no caso, 12. Então, eu divido logo aqui para a conta ficar menor. Tá? Então, essa aqui vai ficar 13 vezes 12 por 6 é 2, vezes 11. Quanto é que vai dar isso aí, né? Essa aqui vai ficar o seguinte, igual. 13 vezes 2, isso aqui dá 26, vezes 11. Multiplicar por 11 é muito bom, porque é só você fazer assim, né? Você desloca o número para a esquerda. Então, dá 286, né? Eu ia dizendo o contrário, 268. 286, perfeitamente. Então, aquela equação inicial, A mais B mais C mais D, né? Igual a 10, veja que ela apresenta muitas soluções, ó. Ali em cima, a gente listou só algumas delas, né? Só duas, né? Ó. É 2314, 5005, né? Entre essas soluções aqui tem várias, tá? Tem 10, 0, 0, 0 e assim vai. Certo? Ok? Tranquilo essa daí? Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntam que eu volto, tá? Certo? Vamos para outra aqui. Então, vimos aí dois exercícios onde você aplica a permutação com repetição. Vamos lá. Essa daqui a gente também fez muito, só que de ordem crescente agora. Então, vamos lá. Colocando as permutações dos dígitos do número 5.879 em ordem crescente, qual será a posição ocupada pelo número 8.957? Nessa lista, quantos números são pares? Então, são duas perguntas. Vamos para a primeira. Então, vamos lá. Você vai pegar as permutações dos dígitos desse número aqui. 5879. Primeiramente, você note o seguinte. 5879 tem caracteres repetidos? Tem dígitos iguais? Não. Então, esse problema já é um problema de permutação simples. Tá, ó. Permutação simples. Então, você vai colocar todas as permutações desse número aqui em ordem crescente, do menor para o maior. Quantos números dá? Permutação em 4, né? Você sabe que é P4, que é 4 fatorial, que dá 24 números. Então, o total de números que dá para formar trocando as posições aqui é 24. Então, qual vai ser a posição ocupada pelo número 8.957? Primeiramente, você vai ter aqueles que começam com o menor dígito, que é 5. 5, 3 casas livres. Depois, você vai ter o quê? 7, todos que começam com 7, 3 casas livres. Depois vai vir aqueles que começam com 8. Como o número que a gente está interessado começa com 8,
a gente já vai controlando a segunda casa, para não passar e nem faltar. Então, ó, quando eu for para os que começam com 8, eu tenho que fixar também a minha segunda casa. Pela ordem crescente, quem vai vir aqui? O 5. 5, exatamente. O menor dígito, né, que pode ser usado. O 8 eu não posso repetir. Depois que vier todos que começam com 8, 5, vai vir todos que começam com o quê? 8, 7. Com 8, 7. 7? Eu acho que é. É 7 porque o outro é 9, né? 8, 7, exatamente. 8, 7. Olha o número que a gente quer. 8.950. Estou chegando. Depois que tu contar todos que começam com 8, 7, que na verdade vai ser só 2, né? Vai vir os que começam com 8 e 9. Aí esses aqui você já vai controlando aqui também. Qual vai vir primeiro? 8.957. E o próximo seria 8.975. 75, né? Então, o primeiro cara que vai aparecer, como ele é o menor que o outro, é esse aqui. Opa, professor, a gente chegou no número que a gente quer determinar a posição, né? Então a lista para aqui. Então, para eu contar a posição dele, peraí, me explica esse negócio de novo aí, que agora embaralhou foi tudo. Isso aqui? Isso aí já tá prestando, né? Pronto, vamos lá. Como foi esse negócio aí? Pegou o 5, pegou o 7, vamos lá. botou um monte de linha. Suponha o seguinte, vou supor aqui um problema menor para a gente pensar, tá? Imagina o número 312, só. Certo. Tu vai colocar todas as permutações do 312 em ordem crescente, da menor delas para maior. Então, o menor número que dá para formar aqui com esses 3 números, sem repetir nenhum, é o 123. Depois, quem é que vem? 132. Então, já contei todos os que começam com 1, não foi? Ó, é o 123 e o 122. Depois vai vir os que começam com o quê? Com 2. 213. Então, 213. E o 231. 331. 231. Aí depois vai vir todos que começam com o quê? Com 3, né, não? Então 321. 312 antes, que ele é menor. Eu estou colocando em ordem crescente. E depois, certo. 321. Então, eu coloquei todas as permutações. Professor, só para ficar sanado aqui uma dúvida. Para não sair da aula sem saber disso aí, porque são muitos nomes, às vezes você se esquece do significado, né? Sim, mas, enfim, a permutação, são os números que tem dentro daquele número ali, que dá para formar com aquele número. A permutação é você trocar os elementos de posição, trocar os objetos de posição. O que é permutar 3 livros de lugar? Então, tipo o número 100, eu boto o 0 na frente, tipo isso, né? Mas aí tem que tomar cuidado com o 0, porque depende do problema, né? Se você quer formar números de 3 dígitos, o 0 não pode estar na centena, né? Não pode estar na frente, certo? Certo? Tá certo. Mas a permutação é isso, é trocar as coisas de posição, tá? A permutação é trocar de posição. Então, veja, eu vou colocar em ordem crescente. Aí vamos voltar aqui para o nosso problema. Aqui eu tenho 8.957. Então, eu tenho que escrever primeiramente, como vai ser a ordem crescente, todos aqueles que começam com o menor dígito. O menor dígito que tem aqui é o 5. Então, vai vir todos os números que começam com 5. Depois vai vir todos que começam com 7. Depois vai começar aqueles que começam com 8. Como o número que a gente está interessado em saber a posição começa com 8, né? É 8.957. Então, a gente tem professor, perto do 5 ali vai ficar 8, vai ficar 5, 8. Qual 5? O 5 de cima. Aqui? O 5 de cima, o de cima. O de cima. Aqui? Esse mesmo, esse cabra aí mesmo. Aqui você deixa livre isso aqui, porque você não está interessado em dizer quais são todos eles. Você está interessado na quantidade. Perceba, aqui eu estou interessado na quantidade. Quando vai chegando aqui, eu interesso na quantidade aqui, até chegar no que eu quero. Entendeu? Pronto, então, o sistema de controle é exatamente para isso. Porque eu não vou... Eu penso assim, como eu estou no dicionário. Rapaz, eu estou no dicionário, então eu estou na lista telefônica, né? Quando tinha a lista telefônica, quem é mais antigo sabe. Então, tinha a lista telefônica, aí o número do camarada, eu sei que o número dele começa com 5. É 55, alguma coisa que vai lá. Eu não vou olhar todos que começam com 1, depois com 2, depois com 3, até chegar no 5. Eu vou logo no que eu quero. Vai chegar logo no 5. Entendeu? Eu vou logo no que eu quero.
Então, nesses aqui iniciais, eu estou interessado só nas quantidades, não em quem são, certo? Estou interessado nas quantidades. Então, vamos lá. Nesse caso aí, que são as três linhazinhas, né? Que são os 3 números que faltam. Isso, então aqui vai ser permutação de 3. Aqui também vai ser permutação de 3. Aqui, como 8 e o 5 estão fixos, vai ser permutação de 2, que eu falei que só vai dar 2 números, que é o 8.579 e o 8.597, então só vai dar 2 números. Aqui só vai dar 2 números, permutação dessas duas casas aqui. Quem são os 2 números? 8.759, 8.795, né, que é maior. E aqui eu chego no cara que eu quero. Então, eu tenho que somar 1 no final, tá? Que é referente a esse rapaz aqui, que é onde a gente quer chegar. Então, aqui vai dar o seguinte. Aqui dá 3 fatorial. Aqui também dá 3 fatorial. Aqui dá 2 fatorial. São 2 números. Aqui também dá 2 fatorial. E aqui eu tenho que somar esse 1 aqui, né? Esse 1 que é esse número aqui. Então, aqui vai dar 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Aqui também dá 6. Aqui dá 2 vezes 1, que é 2. Aqui dá 2. Então, qual é a posição do número? Eu tenho que somar isso aqui, né? Então, eu tenho que pegar 6 mais 6. Mais 2, mais 2. Mais 2, mais 2. Aí eu não tô conseguindo aqui ver o último número porque tá aí, mas... Mais 1, né? Mais 1? Mais 1. Mais 1, porque você tem... Pronto, se você chegar só no 2, se você não colocar o 1, você chega no último número que aparece aqui, né? Você chega no penúltimo, né? Você chega no 8.795, você não chega nesse, entendeu? Então, você tem que contar mais esse aqui. Então, dá quanto? Sim, senhor. 12 mais 5, né? Então, dá 17, né? O que isso aqui quer dizer? O número, qual é o número lá? 8.957 está na 17ª posição. Então, é isso que quer dizer, tá? Então, achar a posição é isso aí que a gente faz. Conta até chegar lá, mas quando você estiver chegando perto do número que você quer, você tem que ir fazendo o controle, né? Então, isso responde à primeira pergunta. Na segunda pergunta, ele está dizendo o seguinte: nessa lista, quantos números são pares? Muito simples, né? Quantos são pares? Nessa lista, quantos são pares? Quantos são o 8. pares? Não, ele quer saber quantos números de 4 dígitos são pares. É isso que ele quer saber. Então, o que a gente faz? Que eu acho que é isso que você está querendo dizer. Coloca o 8 aqui no final, né? Fixo o 8. Por quê? Porque os dígitos que eu tenho lá são o 5, o 7, né? O 8 e o 9. Para o número ser par... Assim, só esses 3 aí de cara, eles são ímpar, né? O 5, o 7 e o 9. Então, você fixa... Isso aqui é fixo no final, porque os números que eu quero tem que ser o quê? Pares. Então, o que eu tenho que permutar? Isso é isso aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Permutação de 3. Então, a resposta, 3 fatorial. Não é não? 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. O número de 4 algarismos, tem que ser par. Então, se eu te dar um exemplo aqui, se eu botar, por exemplo, aqui o 7, botar aqui o 5 e aqui o 9, esse número é par, o 7.598? Porque o algarismo das unidades é par, é 8. Então, ele sim, porque o número final é par. Sim, entendi, agora entendi. Tem que ser fixo aqui, senão, se tu não deixar isso aqui fixo, aí pode vir um 9 para cá e o número vai ser ímpar. É aquela regra bem antiga que o que determina se o número é par ou ímpar é o número, os números de trás. O algarismo da direita, exatamente, o algarismo mais à direita. Então, entendi, perdão. Entendi. 6 números, tá? Pronto. Vamos lá, vamos para outro. Aqui. Em um torneio de futsal, um time obteve 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. De quantas maneiras distintas esses resultados podem ter ocorrido? Então, deixa eu deixar bem claro o que essa pergunta aí está querendo dizer, tá? Então, é o seguinte,
Vitórias. O vitória, eu vou representar por V. Empate. Vai ser E. Professor, me permita aqui, vai ser V mais E mais D? Calma, calma, É, vamos estamos interpretando o problema. Vocês querem pegar as coisas muito rápido, tem calma, né? Tem que oxigenar a cabeça, vamos pensar, peraí, ó. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, quantas partidas aconteceram? 6 mais 2 mais 2. Aconteceram 10 partidas. Dessas 10 partidas, 6 o time venceu. 2 ele empatou e 2 ele perdeu. De quantas maneiras distintas esse resultado pode ter ocorrido? Então, vamos lá. Aqui existe uma ordem. Primeira partida, eu vou chamar de primeira P. Segunda partida, terceira, quarta, quinta, sexta, e assim vai até a 10ª. É só para vocês pegarem a ideia. isso Então, é o que mesmo, hein? pode Repete ter aí pra acontecido o mim. seguinte, pode ter acontecido o seguinte, ó. Pode ter acontecido o seguinte. As primeiras duas ele Esse empatou. as primeiras duas a gente empatou, né? Ah, entendi. Empatou. Isso aí é o número de tempo, né? De time que teve. As partidas mesmo. As Empatou partidas, as duas. partidas. Pode ter Pronto. empatado a primeira e a segunda. Pode ter empatado a primeira e a terceira. Pode ter empatado a segunda e a quarta. Não sei. Eu sei que ele empatou duas. Não sei quais. Entendeu? Por isso que faz sentido falar nessa pergunta. De quantas maneiras distintas pode ter acontecido esses resultados aqui? Então, ele pode ter ganhado a terceira, vitória, 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 vitória. Enfim, aqui já tem 4 vitórias, então diga a 7ª e a 8ª ele ganhou. E aí, a 9ª e a 10ª ele perdeu. Derrota, derrota. Isso aqui é uma forma do resultado ter acontecido. Uma forma. Pode ter acontecido isso também, ó. Vitória, vitória, vitória. Vitória, vitória. Vitória de novo. Porque seria ele ganhar essas 6 primeiras, que ele teve 6 vitórias. Na 7ª e 8ª ele empatou, digamos. Empatou. E na 9ª e 10ª ele perdeu. Derrota, derrota. Pode ter acontecido isso. Se tiver acontecido isso aqui, teve 6 vitórias? Teve. Teve 2 empates? Teve. Teve 2 derrotas? Teve. Pode ter acontecido assim também. Ele empatou a primeira e a última, perdeu a segunda, ganhou a terceira, ganhou a quarta, ganhou a quinta, ganhou a sexta, ganhou a 7ª, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, ganhou a 8ª, e teve uma derrota na 9ª. Na penúltima partida ele perdeu. Pode ter acontecido isso? Pode. Então, eu estou interessado em saber o total de resultados. Então, o total de resultados, a gente já viu que vai ser o quê? Permutações com repetição. Então, o total de resultados possíveis, nesse caso aí, vai ser o seguinte, né, ó. Total de resultados possíveis. Total de resultados, total de maneiras possíveis. Eu não vou colocar resultados, não. Total de maneiras possíveis de distribuir 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Vai ser o quê? Total de maneiras. Permutação, 10, né? Foi 10 partidas. Dessas 10 partidas, 6 o time ganhou, 2 ele perdeu e 2 ele empatou. Tá claro isso aqui? Por que disso? Certo? Ó, foram 10 partidas. Sim, senhor, tá claro. Tá mais 6 claro. foram vitórias. Então, os 6 vezes, ó. 2 foram derrotas, 2 desses e 2 desses. Então, aqui basta calcular. Então, vai ficar. Tudo isso aí pelo método da dedução, né? Aí boto 10, aí 6, 2, 2. 2, 2. Ei, Diga. ei, corta os 2, 2. Desculpa aí a confusão nas palavras, mas foi isso mesmo que eu sei, entendeu? Corta os 2, 2. Depende. Se você tiver com quem cortar em cima. 2 vezes 2, 4. Se aparecer um 4 lá em cima, eu cancelo. Vai aparecer, né? Porque 10 fatorial é 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mas, eu vou fazer melhor. Porque perceba aqui embaixo... Vai cortar o 6 fatorial, né? Isso, exatamente. Vocês já estão pegando o espírito da coisa. O espírito é esse, ó. 10, 9, 8, 7. Quando chegar no 6 fatorial, eu paro. Porque aí eu cancelo um monte de coisa. Do 6 até o 1, eu não vou escrever mais. Eu cancelo logo. 6 fatorial. Se eu quiser 2 fatorial, 2 vezes 1, que é 2. E aqui é 2 vezes 1, que é 2. 2 vezes 2, eu boto logo 4 aqui. Tá? O que vai acontecer? Eu vou cancelar aqui, 6 fatorial, 6 fatorial.
E depois é só reparar, no lugar de multiplicar para depois dividir por 4, para complicar a minha vida, eu olho qual desses números é divisível por 4, né? Então, note, ó, o 8. 8. Esse, eu vou dividir aqui por 4, tá? Então, vai ficar como? Vai ficar igual a 10 vezes 9, que sobrou, vezes, presta atenção, 8 por 4 é 2. Vezes 4. Não. Vezes quem? Não tem mais 4 em cima, não. 6 fatorial cancelou o que era 4, ó. 10 ficou, 9 ficou, 8 por 4 é 2, vezes quem que sobrou aqui? Só o 7. 7, porque o 6 fatorial cancelou com isso aqui. Pronto. Então, vai ficar o seguinte. Aqui eu posso fazer 10 vezes 9, isso aqui é 90, e 2 vezes 7 é 14. Eu multiplico por 9 só e acrescento 0. 9 vezes 4, 26, vai 3. 9 vezes 1, 9. Com 3 são 12. Acrescento 0. Então, dá 1.260 formas de distribuir esses resultados. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos para a quinta. Vamos lá. Aqui na quinta, o que acontece? Um teste objetivo é composto de 5 questões de múltipla escolha, A, B, C, D ou E. É o que ele fala. E cada questão tem como correto apenas um desses itens. Ou é o item A o correto, ou é o B, ou é o C, ou D, ou E. Ou seja, a pessoa não pode marcar mais de uma opção. Não pode, em cada questão. De quantas formas o gabarito pode ser preenchido? E aí, o que vocês acham? Como é que você faria essa questão? Eu colocaria P5, porque são 5 alternativas. Certo. E em cima eu ia me perder todinho. Como é? E em cima eu ia me perder todinho. Mas eu acho que eu colocaria 1. 4, 1. Imagine, ó, vamos lá, vamos pensar. Antes da gente pensar se é, porque eu não falei nada se é permutação com repetição, se é permutação simples, né? Eu falei que as questões são de tópicos que a gente viu, pode ser só o princípio multiplicativo. Então, a dica que eu dou, né, uma dica boa em problemas de análise combinatória é se imagine como uma pessoa que vai realizar aquela ação. Imagine que tu tá fazendo uma prova. Então, tem lá na prova. Primeira questão, tá lá o espelhozinho do gabarito. Aí tem aqui A, B, C, D ou E. Segunda questão, também tem A, B, C, D ou E. Terceira questão, também tem A, B, C, D ou E. Aqui, como são só 5, tá? Eu vou listar todos. A, B, C, D, E. Esse aqui é o teu cartãozinho de resposta. E aqui é o 5. A quinta questão tem as opções A, B, C, D, E. Você, como uma pessoa que está fazendo essa prova, tem que tomar quantas decisões? Quantas decisões? 5 decisões, exatamente. Por quê? Uma decisão para marcar a alternativa correta da primeira questão, uma para a segunda, uma terceira, uma para a quarta, uma para a quinta. Então, com essa resposta, você já me disse quantas etapas tem um problema. Quantas etapas tem um problema? 5. Escolher o item para marcar na primeira questão, escolher o item para marcar na segunda, na terceira, na quarta e na quinta. Quantas opções eu tenho para marcar na primeira questão? 5. Quantas eu tenho na segunda? 5. Na terceira? 5 também. Na quarta? 5. Na quinta? 5 também, né? Tem doido demais, né? Tem doido que marca tudo A, né? Mas não, vou marcar tudo A porque o professor... Aí o professor não coloca nem o item A, né? Aí ele danou-se, né? Mas você pode ter um gabarito que tem A? Pode, né? Então, para cada item desse, aí você tem aqui um exemplo aqui em cima. Digamos que você fez assim, marcou aqui C, D, B, C e E, tá? Então, isso aqui é um espelho, né? Isso aqui é um espelho. C, D, B, C e E, né? Agora, eu deixei de ter a opção de marcar o A na primeira? Não. Eu podia ter marcado A, B, C, D ou E. Na segunda, podia ter marcado qualquer uma das 5 e assim vai até a última.
Então, o total, né, que você vê aqui, basta você aplicar o quê? O princípio multiplicativo, ou o princípio fundamental da contagem, né? Onde você conta aqui o total de possibilidades, tá? Então, isso aqui vai dar 5 elevado à quinta, costuma aparecer assim, questão de vestibular, né? Mas também, como é um número pequeno, dá para a gente calcular, isso aqui é 25 vezes 25 vezes 5. Isso aqui é 25 vezes 25 vezes 5. Bom, o 25 vezes 25, isso aqui é 625, né? Vezes 5. 5 vezes 5 é 25, vai 2. 5 vezes 2, 10, com 2 são 12, vai 1. 5 vezes 6, 30, mais 1 é 31. Então, 3.125. Existem 3.125 formas de você marcar, de você preencher esse gabarito, certo? Uma dessas 3.125 formas é essa ali, que eu coloquei aqui em cima. Pode ser C na primeira questão, D na segunda, B na terceira, C na quarta e E na quinta. Tranquilo, pessoal? Certo? Sim, Então, senhor. é isso aí. Vamos lá. Pronto. Na sexta, então vamos lá. Imagina a sala de aula. Tem uma sala, tá? Essa sala tem 6 lâmpadas, com interruptores independentes. O que eu quero dizer com isso? Tem 6 interruptores, um para cada lâmpada. O interruptor que acende e apaga uma não influencia nas outras, né? As outras só acendem e apagam se você acionar o interruptor de cada uma delas, tá? Cada uma tem um interruptorzinho, cada uma delas. Acende e apaga. De quantas formas distintas a sala pode ser iluminada acendendo pelo menos uma lâmpada? Então, não vale abrir a porta, tá? Não, professor, eu vou iluminar a sala abrindo a porta. Não. Você tem que acender pelo menos uma lâmpada. Pelo menos uma lâmpada. Então, de quantas formas você pode fazer isso? Pensa no problema. Tu tá chegando na sala e aí tu tem que acender pelo menos uma lâmpada. Pelo menos uma, você pode acender só uma. Você pode acender 2, acender 3. Quem acende 2 lâmpadas, acendeu pelo menos uma, sim ou não? Quem toma 2 doses de cachaça, Sim. tomou pelo menos uma, sim ou não? Hein? Quem toma 2 doses de cachaça, tomou pelo menos Depende uma? do cachaceiro, né? Não, Cachaceiro. não, tá. Isso é livre de sobriedade. Se o cara tá sóbrio ou não tá, se ele tomou 2 doses, ele tomou pelo menos uma. Não pode, não faz sentido, né? Se você tem 3 lápis no bolso, você tem pelo menos um. Se você tem 3, como é que você não tem pelo menos um? Professor, Diga aí. a Beatriz de Redes 2 disse que vai ter que sair porque o celular tá descarregando. Ah, tá certo, ok. Certo. Resto do pessoal, lembrem da chamada lá no chat. Quem não botou presente, coloque, tá? Que eu vou encerrar quando a gente encerrar a aula. Vamos lá. Então, uma sala tem 6 lâmpadas, com interruptores independentes, um para cada lâmpada. De quantas formas distintas a sala pode ser iluminada acendendo pelo menos uma lâmpada? Ó, dica. Quais as opções para cada lâmpada? Quantas opções tu tem para cada lâmpada, né? Quantas? A lâmpada, ou ela está acesa, ou ela está apagada. Só tem 2 opções. Daí você vai pensar. Pensa que as lâmpadas têm nomes, A, B, C, D, F. A lâmpada A você acende ou apaga. A lâmpada B você deixa ela acesa ou apagada. A lâmpada C acende ou apaga. E assim vai. Então, o problema tem quantas etapas? Quem sabe? 6. 6 decisões. Então, tenho 6 decisões a tomar. Primeira decisão, deixa a lâmpada A acesa ou apagada. Segunda decisão, lâmpada B acesa ou apagada. E assim vai, até a lâmpada F. C, D, E, F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui. Vamos nomear aqui as lâmpadas. Lâmpada A lâmpada B, a lâmpada C, D, E e F. Eu vou dizer que 1 é acesa, porque eu já usei o A aqui para não confundir com esse A, tá? E eu vou dizer que 0 é apagada. Isso aqui quem estuda circuitos às vezes vê essas coisas, né? 1 e 0, né? Chave aberta, chave fechada, enfim. Então, digamos que acontecesse isso aqui, ó. 1, 1, 1,
0, 0, 0. Quantas lâmpadas estão acesas? Quantas 3. estão? 3. Quantas estão apagadas? Você só tem 6? 3. 3, né? Eu podia ter feito assim, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Podia ou não? Iluminei Podia. a sala. Iluminei. Uma lâmpada está acesa, outras apagadas. O que é que eu não posso fazer? É todas estão apagadas. Todas 0. Isso aqui não pode. Todas 0 não, todas 0 não pode. Então, o que é que vai acontecer, né? Essa daqui não pode acontecer porque aí eu não iluminei a sala, tá? Todas as lâmpadas estão apagadas. Então, aqui eu vou ter quantas opções? Acesa ou apagada, 2 opções. 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 Aqui, para variar, 2 opções. E aqui, 2 opções também. Aplico o princípio multiplicativo. Então, isso vai ser 2 à sexta, né? 2 à sexta. Isso aqui é 8 vezes 8, né? Então, é 64. Mas Professor, diga. pelo menos uma dessas casinhas não tinha que ter só uma opção, não, porque uma delas tem. Exatamente o que eu ia dizer. Qual a resposta? Qual a resposta? Como assim com a resposta? Qual a resposta? Você acabou de matar a charada. 2. Não, não é 2, né? É porque tem que Eu tirar um desses dois. eu tenho que tirar uma dessas 64 configurações. Porque, supondo duas opções aqui, supondo isso, pode acontecer 0, 0, 0, 0, 0, que não pode. Então, o que é que eu tenho que fazer para corrigir? T2 elevado a 5. Não. Não? Qual é a única coisa que não pode acontecer? Todas estarem apagadas. Apagadas. Qual é a única que eu tenho que tirar dali, das 64 configurações? Essa aqui, ó. Então, a minha resposta é 64 menos 1. Que é quanto? 63. 3. Deu para entender? Tá complicado? Ô, guerra, meu. De Ei, novo. professor, quando o senhor lançar De novo. essa aula aí, vai ter que assistir umas 3 vezes até pegar o espírito do Vamos lá. negócio. Não, mas vamos com calma que dá certo. Vamos lá. A gente tem que iluminar a sala, tem 6 lâmpadas. Pelo que a gente viu, a gente tem 6 etapas, não é isso? Por quê? Tem 6 lâmpadas. Então, eu decido se eu vou deixar a primeira acesa ou apagada, a segunda acesa ou apagada, a terceira acesa ou apagada, e assim vai até a última. Então, para cada uma delas aqui, eu coloquei 2 opções. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso dá 64 configurações. Porém, o que acontece? Uma dessas 64 configurações é a única que eu tenho que excluir. Ela não pode acontecer. Que é o caso em que você tem as 6 lâmpadas, né? Deixa eu riscar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí acontece isso aqui. Eu não ligar nenhuma. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Se eu não ligar nenhuma, eu não iluminei a sala, né? Então, você entender a análise combinatória é entender isso. O que você está fazendo aqui em cima, monta um exemplo, e aqui embaixo, você está contando as possibilidades para cada etapa. Se eu jogo 2 possibilidades aqui, aqui, em todas elas, o que eu estou dizendo? Ah, bom, aqui pode estar acesa uma apagada. Aqui pode estar acesa uma apagada, aqui também. Só que se aqui ficar apagada, aqui, todas elas ficar 0, todas as lâmpadas estarão apagadas. Isso não pode acontecer, né? Então, eu vou excluir esta configuração aqui, não serve. Dos 64 resultados possíveis, eu tiro esse 1 aqui. 64 menos 1 dá quantos? 63. Por que eu tenho que subtrair 1? Porque eu estou considerando que aqui todas as lâmpadas estariam o quê? Apagadas. Já a gente vai ver um problema parecido com esse, só que é com portas, tá? É matar a ideia, certo? Então, a ideia é isso aí, você tira aquela configuração que não serve. A gente faz muito isso, né? Eu já alertei para essa questão em outras aulas, não esse exercício, estou falando dessa questão de você contar tudo e subtrair o que não serve, né? Então,
uma boa dica é você pensar, às vezes, assim, conta tudo. Conta tudo que pode acontecer. 2 vezes 2 vezes 2. Depois tira aquilo que não serve. Aí você tem a sua resposta, né? Tira aquela configuração em que todas as lâmpadas estão apagadas. Então, eu vou ter o que eu quero, que é 63, né? Nessa 63 aqui, com certeza, tem pelo menos uma lâmpada acesa, né? Nessa 63 aí. Certo? Então, a ideia é essa. Vamos para outra aqui, para ver se é a mesma ideia dessa aí. Ó. Sétima, ó. O problema das portas que eu falei. O saguão de hotel tem 7 portas de acesso. Então, você imagina um salão redondo e em volta desse salão tem 7 portas. De quantas maneiras é possível abrir o salão? E aí, o que você faria? O problema das lâmpadas ajuda, só que agora você tem portas. 7 portas. Então, tu vai ter quantas etapas? 49? Hã? 49? Vai ter uma fechada, todas fechadas, uma aberta. Todas fechadas aí eu não abri. Então, essa todas fechadas é aquela que eu vou excluir. Tá. Né? Só uma aberta. Uhum. Pode ser só Duas uma aberta, abertas. pode ser 2, 3, 4, pode ser todas. Então, o que é que eu faço? Primeira pergunta, né? Primordial. Quantas etapas tem o problema? Quantas etapas tem o problema? Lá eu tinha que tomar a decisão de acender acender ou não cada uma das 6 lâmpadas. Aqui... Aí, multiplicando, 7 vezes 7 é que dá 49? Aí... Não. Tente responder a pergunta. Quantas etapas tem o problema? Quantas etapas? É só 2? É só 2 etapas? Se for 7 vezes 7, o problema só tem 2 etapas. É só 2 etapas? Quantas etapas tem o problema? Então, alguém falou. São 7. Ó. São 7 portas. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que eu tenho que decidir? Primeira porta, eu deixo ela aberta ou fechada? Aberta ou fechada? Vamos ver. Vamos botar essa porta aqui e chamar de P1. Maiúsculo assim, para não confundir com permutação. Porta 2. Porta 3. Porta 4 dos desesperados. Porta 5. Porta 6. Porta 7. Pronto. A é aberta. F significa porta fechada. Então, são 7 etapas, né? Então, ó, quantas opções eu tenho para a porta P1? 2, aberta ou fechada. Quantas eu tenho para P2? 2. Para cada uma delas, eu vou ter 2 opções só, aberta ou fechada. Aberta ou fechada, aberta ou fechada, aberta ou fechada. Aplica, então, o princípio multiplicativo. Então, quanto é que vai dar isso aqui? 2 elevado a 7, né? Isso aqui é 2 elevado a sexta vezes 2, né? Porque você sabe que aqui é 1, se eu repetir a base e somar os pontos, eu volto para cá, né? Aí o que eu faço? 2 a sexta é um resultado que eu já sei, né? 2 a sexta é 64. Então, aqui vai ficar 64 vezes 2, que dá 128. Mas 128 ainda não é a resposta. Por quê? Por que 128 não é a resposta? Hein? 128 menos 1. Porque tem que tirar uma, que é aquela onde tem todas as portas fechadas, né? Então, veja o seguinte aí, o que acontece? Na hora que eu coloco aqui 2 possibilidades para essa, assim, vai, eu estou dizendo, na hora que eu conto essas possibilidades aqui, que, por exemplo, pode acontecer isso aqui. F, 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 F. Eu não botei 2? Então, estou dizendo que aqui pode ser A ou F, aqui pode ser A ou F. Mas, se for tudo F, né? Vixe, se for tudo F, eu não abro o salão. Então, o que eu tenho que fazer? Resposta. Eu tenho que tirar das 128 configurações aquela que não presta. Que é aquela onde todas as portas estão fechadas. Então, minha resposta é quanto? 127. Certo? Tá bom? Então, os problemas são parecidos, né? Só muda um pouco a roupagem, porque aí eu não tenho mais lâmpadas, eu tenho portas.
Mas as portas ou estão abertas ou fechadas, né? E as lâmpadas ou estão acesas ou apagadas. Certo? Tá bom? Vocês encontram problemas parecidos com esse no livro também, tá? Uma prova da CESP, para quem já fez, prova da CESP lá, eles colocam certo ou errado, né? E quantas só você pode decidir entre 5 questões da CESP, né? 2 vezes 2 vezes 2, né? Vamos lá, vamos para o 8º aqui. Creio que vai dar tempo eu fazer até a 10ª que eu planejei. Aliás, acho que eu botei 15 questões aqui. Mas, enfim, acho que não é que fala tudo. Professor, você não prefere deixar para a próxima aula? Não, não, porque a aula teve ruim, tá? Não, Ótimo. tranquilo. É bastante conteúdo. Tranquilo, eu deixo. Conseguir Deixa eu ver até qual eu vou aqui. Talvez até a 8 ou 9, tá? A aula vai até 4h30, não é isso? 4h30? Sim, senhor. A ordem é até 4h30. Mas não vou até 4h30, não esticar demais, não sei se precisa descansar também, tá? Vamos ver se eu faço a 8 e a 9. Então, essa 8 eu creio que é bem simples, tá? Quantos são os números ímpares de 5 dígitos que podemos escrever utilizando os algarismos? 4, 4, 5, 5 e 6. Então, você já vê aqui a intuição te diz o quê? Tu vai usar a permutação com repetição, né? Ó, tem 2 4, 2 5 e 1 6. Ele quer números ímpares. Pode ser... números ímpares, né? Antes de organizar... porque aí já ia meter a forma. Permutação de 5, pode ser tipo assim, ó, 445... Não, é um número ímpar. Não, senhor, mas ele tem que ter o quê? 5 dígitos, né? Então tem que ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Ímpares, o único dígito ímpar que tem aqui é o 5. Então eu tenho que fixar o 5 aqui no final. Pronto. Esse cara aqui tem que ser fixo. Esse cara pode aí... ser 4.400... Pode ser 4. Pode ser um 4 aqui, pode ser um 4 aqui, pode ser o 6 aqui. Pode ser 6 aí e o outro 5 aí. Pronto. O que eu estou dizendo? 4.600 4.000, né? Aí, no caso. 46.455. Pronto. Isso. Então, para ser ímpar, como os dígitos que tem aqui são 4, 5 e 6, o único dígito ímpar que tem é 5, o número tem que terminar em 5 fixo aqui. Aí você vai olhar só o que vai mudar de posição. O que vai mudar de posição é isso aqui. Então, vamos lá. Pergunta que não quer calar. Aqui eu vou usar permutação com repetição ou permutação simples? Com repetição, por causa que tem 2 4s. Isso, exatamente. Então, você esquece o 5 lá do final. Você vai permutar essas coisas aqui, essas 4 coisas de posição. Só que entre essas 4 coisas aqui, tem 2 dígitos iguais, são os 2 4. Então, vai ficar permutação, 4 caracteres, 2 4s, né? 2 4, 1 6 e 1 5. Esquece o 5 lá do final, ele é fixo, tu não vai mexer com ele, né? Bota a mão aí na tela do computador, esquece o do celular, esquece o 5, né? Esquece o 5 final, o que vai mudar de posição é só isso aqui. Se eu mudar só esses caras de posição, é lógico que o final sempre vai ser 5, tá? Então, isso aqui vai ficar como? 4 fatorial sobre 2 fatorial. Aqui é tranquilo. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1. Corto 1 com 1, corto 2 com 2. Então, só restou o quê? 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12, né? Então, aqui dá 12 números, né? 12 números. Ímpares, né? Formados com esses dígitos aqui, tá? Vamos lá. Vou deixar uma pergunta aqui, tá? Pergunta. Vocês fazerem sozinhos. Quantos são pares? Eu perguntei quantos são ímpares. Quantos são pares? Quantos são pares? Existem 2 formas de responder essa pergunta. Você pode calcular o total e subtrair esses 12, ou então você pode calcular diretamente fixando o final. Se eles têm que ser pares, eu tenho que fixar o 4 no final e depois eu fixo o 6. Tenta fazer isso aí depois, tá? Tenta fazer depois, como atividade de casa aí. Tenta pensar nisso. Vamos ver se dá tempo de eu fazer a 9. Vamos lá, vamos para a 9 aqui. Quantos números de 3 algarismos são tais que o produto de seus dígitos é ímpar? Então, eu estou no sistema decimal.
Sistema decimal, eu posso usar do 0 ao 9, tá? Então, quantos números de 3 algarismos? Então, tem que ter 3 algarismos. Tá? São tais que o produto de seus dígitos é ímpar. Então, eu tenho um dígito A aqui, um dígito B e um dígito C. E quando eu pegar A, multiplicar por B, multiplicar por C, isso aqui tem que resultar num número ímpar. Pergunta, o que eu sei sobre os dígitos A, B e C? Eles têm que ser o quê? Cada um deles. Par ou ímpar? Se o A for par, o produto vai dar ímpar? Pode dar. Se o A for par, o produto dá ímpar, faz um teste. Bota 2, 1 e 3. 2 vezes 1 vezes 3, que tem que dar? 6. Opa, 6 não é ímpar não, 6 é par. Qualquer um deles aí sendo par, o produto não vai dar ímpar, né? Certo? É isso que eu estou dizendo. Por exemplo, se tu botar aqui 2, o A for 2, o B é 3 e o C é 7, quanto é que dá essa multiplicação aqui? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7 dá 42. 42 não é ímpar não, né? 42 é par, né? 42 dividido por 2 dá 21, que é exatamente 3 vezes 7, né? Se eu pegar 42 e dividir por 2, o quociente dá 21 e o resto é 0. Essa é a definição de número par. Número par é aquele que eu divido por 2 e o resto é 0, né? Então, esse aqui furou. Então, o que você vai ver com isso? Que esse produto aqui só é ímpar se os 3 forem ímpares, tá? Então, esse aqui tem que ser ímpar. Esse aqui tem que ser ímpar. E esse aqui tem que ser ímpar. Ímpar. Dito isso, quantas opções eu tenho para cada algarismo? Quantas opções eu tenho para o algarismo das centenas? Quantas? Digam aí, rapidinho. Só me responde um negócio. Só porque são 3 algarismos, ou se fosse 4, 5 algarismos, também tinha que ser tudo... Porque se você botar, inevitavelmente, se você botar um dígito par, acabou. O produto vai ser par. Vai ser divisível por 2. Né? Sempre que um desses fatores aqui for par, o produto vai ser par. Tranquilo? Sempre. Então, quantas opções tem para o primeiro dígito se ele tem que ser ímpar? Quantas? Vai lá. Quantas? Bora, meu povo. Tem 1, 3, 5, 7 e 9. Então, tem 5 possibilidades. Ele fala que os algarismos têm que ser distintos? Não, não fala. Então, eu posso repetir. Quantas possibilidades tem para cá? 5. 5 também. E para as unidades? 5 também. Então, aqui eu conto as possibilidades, tá? E aqui eu faço um exemplo. Por exemplo, esse número aqui, ó. Esse número aqui, 111. 1 vezes 1 vezes 1. Dá 1, é ímpar, né? É ímpar. Então, princípio multiplicativo dá quantos números? 25, né? Que é o produto aqui, vezes 5. Então, dá 125 números. Certo? É isso aí. Agora eu quero que vocês façam uma pouquinho mais complicada. Eu quero que vocês façam essa aqui. Tem 3 dígitos, ABC, ABC. Só que eu quero que o produto seja par. A vezes B vezes C seja par. Quantos números dá para formar, tá? Claro, de 3 dígitos, então o A não pode ser 0, cuidado, certo? Tenta fazer isso aí. Eu vou ver o que eu deixei aqui mais para frente. Eu deixei aqui a 10ª, vocês tentem pensar também, para a gente resolver ela na próxima aula. A 11, 12, vocês tentem pensar, que é interessante também, das cidades. Deixa eu ver o que tem marca na frente. 13, tá? Acho que foi 15 questões. 14, tá? E 15, que é essa última aqui da senha, que também que é fabulosa. Eu pretendo voltar com certeza e resolver essa questão com vocês, certo? Então, eu vou mandar esse PDF para vocês tentem fazer essas que eu propus e tentem dar uma olhada nessas outras aqui,